E uma das montanhas-russas mais famosas do Japão vai deixar de existir. Ela fica localizada no Parque Fuji-Q, é a montanha-russa Dodonpa. Ela era uma recordista mundial, mas acontecimentos aí um pouco graves e estranhos aconteceram e o parque decidiu retirar essa atração. E a gente sabe que vocês adoram quando a gente conta esse tipo de história, então vamos lá ouvir mais essa. Para você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fun, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E se você quer que o seu nome apareça no final do vídeo, gente, se torne um membro aqui do nosso canal. Vocês vão estar ajudando aí o nosso canal a crescer, a patrocinar, tá? Tá aqui embaixo do vídeo, tá escrito se tornar um membro. E claro, se você não pode se tornar um membro, para ajudar a gente é muito simples. Assista esse vídeo, não pula as propagandas, dá aquele like e compartilha, né, Fagner? Isso aí, ajuda gente, demais. dá maior força pra gente e se inscreve no nosso canal. Só clicar em se inscrever é bem rapidinho. Se você é um entusiasta de parques de diversões, se você acompanha o nosso canal, se você é um parqueiro ou de repente conhece muitas coisas lá da Ásia, por exemplo, sabe que o Parque Fuji-Q Land é um dos mais antigos, digamos assim, também um dos mais famosos daquela região. Exatamente. Lá vamos dizer que assim, se você quer andar em montanha-russa radical, esse é o parque para você ir, tá bom? É como se fosse o Six Flags do Japão, só que com uma maior qualidade do que quando a gente fala no Six Flags. E no menu de atrações aí desse parque tem grandes montanhas-russas, como por exemplo a Eja-Naika, que é uma montanha-russa 4D, uma das mais diferentes que tem aí pelo mundo, né? Sim, uma das únicas. Tem uma outra muito parecida, a X2, lá do Six Flags Magic Mountain, e a Eja-Naika, vamos dizer assim, que é uma irmã mais nova, um pouco mais moderna, mas o trajeto é quase a mesma coisa, com pequenas diferenças, tá? Tem também a Takabicha, que é uma montanha-russa do modelo da Gerstlauer, na verdade, estava esquecendo o nome da fabricante, e ela tem essa queda inclinada de 121 graus, é uma das quedas mais inclinadas do mundo. E a outra é a montanha-russa Fujiyama, que é uma montanha-russa que tem mais de 2 km de extensão. E, gente, esse parâmetro aí para montanhas-russas é muito tempo de trajeto, porque a maioria delas tem no máximo 1 km, até 1,5 km já é considerada bastante longa. É, tanto que a mais extensa do mundo, editor, coloque aí se eu estiver errado, deve ser 2,8, que é a Steel Dragon, também lá do Japão, tá? Só para vocês saberem aí mais ou menos o tamanho das montanhas-russas. Mas, sem dúvida nenhuma, a montanha-russa mais famosa desse parque era a montanha-russa Dodonpa. Ela tinha um recorde mundial aí, que ela era a montanha-russa mais rápida do mundo. Só que esse recorde acabou sendo quebrado, então ela ficou com uma montanha-russa com a maior aceleração do mundo, a mais veloz até então. Exatamente. Então, só para vocês entenderem essa diferença, quem é a mais rápida do mundo hoje é a Fórmula Russa, com 240 km por hora no seu lançamento. A Dodonpa, gente, só que a diferença de mais forte na aceleração é que, por exemplo, a Fórmula Russa demora 4,9 segundos para chegar a 240 km por hora. Então a Dodonpa, ela chegava na velocidade dela num intervalo muito mais curto, então o lançamento era consequentemente muito mais intenso. Peraí que eu já vou falar as características dela para vocês. E essa montanha-russa ela era fabricada pela SNS, que é a mesma fabricante do Turbo Drop, aquela atração que tinha aqui no Play Center, que era aquela torre de queda acelerada que pingava ali várias vezes. Essa montanha-russa ela era muito veloz, tinha um lançamento dela tão grande assim, porque ela ia de 0 a 180 km por hora em apenas 1,5 segundo. Gente, imagina a estilingada. Deve ser muito absurdo. Pra trás. Faz as contas, se você contar 1,5, tipo, deve ser mais ou menos isso. É muito rápido. A 180 km por hora é absurdo. Só pra vocês entenderem também a comparação. A Top Thrill Dragster, ela chega em 193 km por hora, que é lá do Cedar Point, em o dobro do tempo. Então ela demora 3 segundos pra atingir. Tudo bem, é rápido pra caramba. Mas ainda assim, olha a velocidade que a Dodonpa conseguia chegar em apenas um curto espaço de tempo. E a diferença entre o lançamento dessas montanhas, por exemplo, é que a Dodonpa ela tinha lançamento através de ar comprimido. E já a Top Thrill Dragster, ela tinha lançamento através de sistema hidráulico. E só a nível de comparação aí, dizem que o lançamento dessa montanha-russa era tão veloz que parecia aqueles caras que entravam dentro de canhão e eram disparados ali naqueles circos antigamente. É isso então mesmo. A sensação era praticamente essa. E falando em velocidade, gente, a gente sabe que o grupo Limber Software, que é o nosso parceiro, não tem ninguém que consiga colocar um e-commerce no ar tão rápido quanto eles, né, gente? É só 24 horas a partir do momento que você assina o contrato. E são diversas soluções específicas para turismo, varejo, agronegócio, restaurantes e muito mais. E quando se trata de gestão empresarial, não
adianta querer dar um jeitinho, tem que tratar com quem entende do assunto. Com a Limber você reduz os gastos da sua empresa, aumenta as vendas e melhora a sua receita. Eles possuem o sistema certo para otimizar a organização de empresa de qualquer porte, tudo isso sem dor de cabeça para você. E não é só isso, gente, o Grupo Limber tem experiência no que faz, afinal são 2 décadas aí de atuação em todos os estados brasileiros, com mais de 10 milhões de usuários. E você que tem aí algum empreendimento, algum parque, é diretor, quer experimentar um demonstrativo com o Grupo Limber, é só acessar esse link que está aqui na descrição ou nos comentários que você vai poder solicitar a sua demonstração, não é verdade? Exatamente, através desse link também você pode conhecer todos os serviços e soluções da Limber, então vai lá conferir. E para falar da história dessa montanha-russa, a gente tem que voltar lá em 2001, quando ela foi lançada, quando ela não se chamava Dodonpa, ela se chamava só Dodonpa, só que na pronúncia eu só consigo soltar Dodonpa, gente. Pra mim eu tudo também, bem. Dodonpa, mas assim, são 3 Dodonpa, que é o nome atual. Quando ela lançou, era Dodonpa. Não, né? Dodonpa. É exatamente isso, acabei de falar. E não era somente o nome dessa montanha-russa que era diferente. Hoje em dia ela tem um looping, só que antigamente ela tinha um top hat no lugar desse looping. E o top hat, gente, é essa manobra que vocês estão vendo na tela, que literalmente ejeta todo mundo que está passando por essa manobra. Hoje em dia, acho que o que os mais brasileiros vão conhecer é o que tem na Velocicoaster, que também é um top hat que ejeta, é um airtime delicioso. E outra diferença também é que naquela época essa montanha-russa utilizava somente uma trava de cola e não esses coletes que eles usam nela atualmente, ou usavam, né? Mas claro que a última configuração da Dodonpa com 3 dos, essa que a gente tá vendo agora, ela tem 1.144 metros de extensão, chega a 50 metros de altura, mas é claro que a cereja do bolo é o lançamento dela, que é surreal diante de toda a história que ela teve. Mas por que será que uma montanha-russa tão famosa assim, que fazia tanto sucesso, acabou fechando de repente? Só que a história não é bem assim. Ela não fechou de repente, ela estava fechada desde agosto do ano de 2021, com várias coisas estranhas acontecendo. De lá pra cá que acionou esse alerta, tá? Justamente porque algumas pessoas começaram a denunciar que elas tiveram fraturas após andar na montanha-russa. Fratura assim, então, né? Que coisa bizarra. Antes disso, não tinha tido nenhum histórico desse tipo. Mas a pergunta que não quer calar também é quais ferimentos as pessoas acabaram tendo aí nessa montanha-russa. E pelos registros do próprio parque, 4 pessoas se feriram ali meio que gravemente, né? Isso, tendo a fratura no pescoço, na coluna, e o pior, gente, era o intervalo de tempo que essas 4 fraturas aconteceram, que era apenas em 8 meses. E isso, gente, você pode até falar assim, tá, 8 meses dá, sei lá, 2 pessoas a cada 2 meses, enfim, sei lá, não tô calculando agora. É isso, eu só tô falando um exemplo. Mas é isso. E aí, então, o parque considerou isso um número muito alto para pouco tempo e aí acendeu o alerta, obviamente, gente, porque atração grande desse tipo não pode ter nada acontecendo. Ou se acontecer uma vez, é tipo uma em um ano, vamos chutar assim. E o mais importante de tudo isso é o tempo de funcionamento que ela teve, né? Até então ela não tinha nenhum caso de fraturas em visitantes. Aí do nada, em 8 meses, aparece 4 fraturas, ou 4 visitantes aí com fraturas, isso já soava bem estranho. Lembrando que ela sofreu essa modificação do looping pro top hat recentemente assim, né? Antes daquela época, então algumas coisas estariam em torno disso. Bom, e o tipo de fratura que os visitantes tiveram nessa montanha-russa aí nesses últimos 8 meses dela era meio que similar a uma batida de carro, por exemplo, do que as pessoas acabam sofrendo aí no trânsito, no dia a dia, né? Quando tem algum acidente. Então isso já era muito estranho também e estava totalmente interligado com o lançamento da montanha-russa. Afinal, o lançamento dela, lembrem-se, 180 km por hora em 1,5 segundos. Então assim... É uma pancada. Muito absurdo. E claro, a gente pode falar aí que talvez teria uma ligação com o lançamento dessa montanha-russa, só que não teve nada conclusivo aí para ter a certeza disso, né? E voltando a falar aí do tempo aí que teve essa montanha-russa, ela funcionou, gente, durante 20 anos. Então soava muito estranho mesmo, né? Nos últimos 8 meses dela, tudo isso de fratura e claro que a imprensa não perdoou e foi em cima do parque também. Vocês acham que é só a Record aqui no Brasil falando dos parques ou a imprensa? Não, lá no Japão também. Mas tem um trabalho importante também, né? Era algo óbvio, muito estranho acontecendo. Óbvio, exatamente. Sim. Ainda lá eles têm mais razão de falar do que aqui, que às vezes a imprensa pega no pé de umas coisas que não tem nada a ver. Tipo, Montezum parou no lift. Gente, parar no lift é normal. Sim. Enfim, não vou nem continuar, que senão eu vou começar a falar. Mas aí esse que é a questão. E aí o parque, obviamente, gente, o parque lá é outra cultura em relação aqui ao Brasil. Sim. Eles têm outra coisa. Por isso que eles acabaram aí optando pelo fechamento da Dodonpa, apesar dela funcionar 20 anos sem problemas. E agora tem 2 cenários bastante possíveis. Ou o Fujikyo acabou escondendo aí todos esses incidentes que acabaram acontecendo com essa montanha-russa, ou essas mudanças aí dos últimos anos dela acabaram influenciando nessas fraturas, nesses acidentes, né? E a outra possibilidade, gente, é justamente os operadores, na hora que estavam embarcando as pessoas ali na montanha-russa, não falar os procedimentos de segurança. Porque, vamos lá, aqui no Brasil a gente tem a Catapu. Quando a Catapu vai ser lançada, lembre-se do que fala
antes. Atenção ao som da buzina, cabeça no encosto. Porque, gente, alguém aqui que acompanha nós, com certeza já foi na Catopor sem querer a cabeça saiu pra fora do assento ou se tava meio de lado? Peraí que a Dodonpa acabou de lançar aqui, a gente tá esperando passar um barulho. Mas então, aí justamente isso, você vai meio torto na catapulta, sua cabeça ou fica torta, ou você não consegue voltar, ou a sua cabeça desce. Então imagina isso acontecendo na Dodonpa, que se você não ficasse bem direitinho, posicionado no banco, imagina essa velocidade você indo todo torto. Deve ser uma das causas. Fazendo uma pancada mesmo ali contra o assento da montanha-russa mesmo. E tudo isso poderia estar ligado sim à falta de instrução dos operadores, porque se você não avisa, as pessoas sempre vão estar distraídas. Ou justamente eles avisavam e as pessoas não ouviam e iam toda tortas. Também pode acontecer. Sim, sim. Mas é tudo coisa da operação e pensa, como vai controlar um negócio desse? Bom, e aí que essa ligação entre a falta de instrução dos operadores e esses acidentes ou incidentes que aconteceram com os visitantes tem uma certa verdade, porque uma das vítimas ali que acabou sofrendo essas fraturas acabou falando que sim, ela acabou indo mal posicionada ali na hora do lançamento, né? Exatamente, mal encostada e que na hora essa pancada toda, com certeza deve ter sido um dos motivadores. O engraçado é pensar que em 20 anos de funcionamento nunca ninguém tenha ido torto, gente. E é isso que ele faz pensar. Né? Sim, também. De coisas que, assim, são quase impossíveis de serem analisadas e somente naquele ano, no final, todo mundo começa a ir errado. É bem bizarro pensar nisso. Bom, e no meio de todas essas notícias aí falando sobre essa montanha-russa, sempre rondou ali a suspeita de repente, o parque ter escondido algum acidente ou incidente aí nesses anos todos de funcionamento que ela teve. Justamente porque, entre 2016 e 2017, o parque simplesmente resolveu tirar o top hat e colocar esse looping do nada. Tudo bem, se você olhar para os parques de fora, até que é meio comum, de repente uma montanha-russa meio antiga, você fazer alguma renovação para colocar mais interesse na atração novamente, como acontece com as montanhas-russas híbridas, de transformar de madeira para híbrida. Só que assim, gente, é uma montanha-russa que nunca deu defeito, é uma montanha-russa icônica, que era reconhecida mundialmente, e do nada fizeram essa mudança. De repente tinha acontecido alguma coisa anterior a esse período de 2016 e 2017, e o parque resolveu trocar, conseguiu esconder os fatos, e trocou para tentar dizer que era só uma novidade que a gente está fazendo. É outra possibilidade. E depois que eles fizeram essa alteração nas manobras dessa montanha-russa, passaram-se 4 anos sem de repente acontecer nenhum incidente, até que chegamos em 2021, quando ela foi fechada, até que fizeram o anúncio dela então em 2024, que sim, essa montanha-russa estaria fechada definitivamente lá do Fuji-Q. Esperaram aí 3 anos para anunciar que ela ia fechar e nunca mais ser reaberta. Acho que eles estavam estudando o que poderiam fazer nesse meio tempo. De repente alguma melhora, né? Jeito. Mas é uma pena porque essa era uma das montanhas-russas aí que a gente queria andar para sentir essa aceleraçãozinha fraquinha, na verdade, mas vai ficar nos nossos sonhos. Porém, se você hoje em dia quer experimentar a montanha-russa que tem a maior aceleração do mundo, é a Stealth do Thorpe Park, que você consegue atingir 128 km por hora em apenas 1,8 segundos. E olha só, eu posso falar para vocês, gente, a gente já andou na Stealth. Sim. Até hoje eu lembro da falta de ar que eu senti naquele lançamento. Juro, eu acho que a gente tem vídeo ou foto, o editor vai colocar aí na tela para vocês verem. Andamos em 2016 e era uma xing-lingada ali, absurda, terrível, só que uma sensação maravilhosa ao mesmo tempo. Eu amei a experiência dela. E assim, era um gelo na barriga assim que eu nunca tinha sentido terrível, igual antes. Nossa, nem na Kindaká, maravilhoso, que é a mais alta do mundo com um lançamento absurdo, chega perto daquele lançamento. É Não, surreal. Acho que até porque o top hat dela é um pouquinho menor, sim, e com a aceleração toda compacta. ali, nossa, pegava de um jeito ali que seus órgãos iam lá pra trás. Mas era uma sensação boa. Mas agora que a gente chegou aqui no final desse vídeo, o que vocês acham que realmente aconteceu com a Dodonpa? O parque escondeu mais acidentes? É realmente só o lançamento e todo mundo ia meio torto ali, acontecia isso? Ou de repente foi a troca do top hat pelo looping? Vai saber se o looping não fazia alguma outra coisa, uma força G maior? Não sei, comentem aí que a gente quer saber. Sincero, a gente quer saber a opinião de vocês e eu vou dar minha opinião agora. Pra ser bem sincero, eu acredito que o parque não tem escondido nada não. Acho que pode ter acontecido alguns incidentes ali na montanha-russa de repente, mas não a ponto de ter fraturas, como foi nesses casos aí dos últimos 8 meses de funcionamento dela. Acho que pode ter tido uma coisa ali ou outra, alguma contusão e tal. Agora, coisas mais sérias para o nível de um acidente ou o nível de uma fratura, eu acredito que não aconteceu. E eu acredito também que não esteja ligado com essa mudança das manobras dela. Não sei, acho que era algum problema no lançamento. É muito estranho mesmo. O que mais me pega é esse fato de ela ter 20 anos de operação e nunca ter acontecido nada. É isso, né? Muito tempo. Eu acho muito bizarro. E aí, do nada, em 8 meses acontece esse monte de coisa. E óbvio que o parque não quer perder a credibilidade deles, né? Com toda a atenção que a imprensa estava dando, então aí decidiram tirar. Mas assim, eu fico até na dúvida. Eu acho que também é um lançamento, porque é muito fácil. Na catapulta do Hop Hari, eu mesmo às vezes estava distraído ali e já aconteceu de eu ficar um pouco torto, só que como eu conheço a atração, eu consigo ainda dar um jeitinho. Mas quem não conhece, gente, já ouvi várias histórias de pessoas falando, saí com dor no pescoço e tudo mais, porque tava meio errado.
Agora lá é bem bizarro mesmo. Bem diferente mesmo. Eu acho que foi realmente uma coincidência muito grande ali que acabou ocorrendo, mas conta pra gente, o que vocês acham? Exatamente, gente. E que bom que pelo menos o parque foi sério em tirar a montanha-russa, né? É uma pena que a gente não tenha andado, não tenha tido essa experiência, mas já que o negócio tava dando problema assim mesmo, é melhor tirar, já que não conseguiram estudar outra possibilidade, gente. Daqui a 2 anos surge uma outra nova lá no mesmo lugar dela, é sempre assim, tira e já põe outra. A gente fica na torcida. Se você gostou desse vídeo, aquele pedido especial, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir e conhecer a história dessa montanha-russa aí meio doida. Exatamente, gente. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros, como a gente falou no início do vídeo. Se você quiser que seu nome apareça aqui, se torne um membro também e ajude a gente a continuar fazendo o nosso trabalho por aqui, tá bom? Tá aqui embaixo do vídeo, se tornar um membro, tá bom? Então, beijão, gente, até o próximo vídeo. Todo mundo, tchau.